O que mudou na aposentadoria por idade em 2026? Bom, antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thiago Rodrigues, sou advogado previdenciarista e esse aqui é o canal Imersão Previdenciária. Se você busca estar sempre atualizado da nova legislação após a reforma da Previdência, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Antes de lhe explicar quais são os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade urbana pós-reforma da Previdência, você precisa compreender quais eram os requisitos antes da reforma da Previdência. Para isso, eu vou te explicar rapidamente e você vai acompanhando aqui no canto da tela os requisitos necessários. Antes de 13 de novembro de 2019, ou seja, antes da vigência da emenda 103, que alterou totalmente a regra de aposentadoria, a famosa reforma da Previdência, o homem precisava de 65 anos de idade e 180 meses de carência, 15 anos de contribuição. Mas não necessariamente a lei exigia que ele tivesse 15 anos de contribuição, porque o tempo de contribuição tem uma forma diferente de contagem da carência. Por exemplo, um dia no mês é suficiente para eu computar um mês de carência. Agora, para computar um mês de contribuição, eu tenho que fechar 30 dias no mês. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu tenho aí um contrato de 29 de janeiro de 2026 até 5 de março de 2026, eu não tenho 3 meses de contribuição, mas eu já tenho 3 meses de carência. Era assim que era feita a contagem da carência antes da reforma da Previdência. Então, muitas vezes, era comum o sujeito chegar a 180 meses de carência não tendo ainda os 15 anos de contribuição. E aí, somando com a idade, já era suficiente para requerer o benefício de aposentadoria. Para as mulheres, era 60 anos de idade, os mesmos 180 meses de carência. Tá? O que mudava também na fórmula do cálculo? O sujeito já partia ganhando 70% da média contributiva dele, ou seja, todos aqueles salários de contribuição que compõem o período básico de cálculo, que é lá desde o Plano Real, julho de 94, até um mês antes da data de entrada do requerimento de aposentadoria. Quando ele tinha que somar 15 grupos de 12 meses para se enquadrar nesse benefício, automaticamente ele já tinha 15% garantido, porque a cada grupo de 12 meses ele ganhava 1%. Então, se ele já partia com 70% da sua média contributiva, somando com mais 15% que ele ganhava a cada grupo de contribuições, ele já tinha na arrancada 85% da média. Pós-reforma da Previdência, vocês vão entender que esse cálculo foi bastante afetado, tá? Sem contar que era uma média dos 80% maiores salários de contribuição, desconsiderando os 20% menores. Pós-reforma da Previdência, eu não tenho mais como desconsiderar, eu tenho como descartar, até mesmo de forma ilimitada, mas eu estou de fato jogando fora aquele salário de contribuição, aquele mês de contribuição, aquele mês de carência que eu estou descartando, tá? O divisor mínimo, que é o número mínimo de contribuições que o sujeito tinha que ter antes da reforma, era 60% do período básico de cálculo. Então, se no meu período básico de cálculo tinha 300 meses, eu tinha que ter no mínimo 60% dele contribuído, 180 meses. Pós-reforma da Previdência, e aí principalmente a partir do dia 5 de maio de 2022, eu preciso ter no mínimo 108 contribuições. No vídeo anterior que eu publiquei aqui no canal, eu falo sobre um intervalo que ficou sem divisor mínimo, que aí tem a possibilidade do milagre da contribuição única. Pós-reforma da Previdência, nós tivemos um aumento progressivo na idade da mulher pela regra de transição e nós tivemos também um aumento no tempo de contribuição e na carência para quem se filiou no regime geral após a reforma da Previdência. Então, se você que está assistindo esse vídeo já estava afiliado ao INSS antes do dia 13 de novembro de 2019 e é homem, você vai conseguir garantir ainda a exigência de 15 anos de contribuição e agora após a reforma da Previdência não basta ter 180 meses de carência, eu tenho que ter 15 anos de contribuição e 65 anos de idade, porque passou a ser um requisito legal, agora o tempo de contribuição também. Mas para quem se filiou pós-reforma da Previdência, sendo homem, vai precisar agora de 20 anos de contribuição, 65 anos de idade e 240 meses de carência. Tá? Agora as mulheres que não completaram 60 anos de idade até 2019, a partir de 2020 elas passaram a ter um aumento de 6 meses por ano até 2023, ou seja, 2020 as mulheres já precisam de 60 anos e meio de idade, 15 anos de contribuição, 180 meses de carência. Depois, em 2021, elas precisam de 61 anos, 15 anos de contribuição, 180 meses de carência. Em 2022, 61 anos e meio. Em 2023, 62 anos. E aí, a partir de 2023, as mulheres vão ter que completar 62 anos de idade, 15 anos de contribuição e 180 meses de carência. E o que mudou no cálculo da renda mensal inicial?
Antes tu já partia de 85% da média. E agora? Antes, para tu ganhar 100% da tua média, tu precisava de menos tempo de contribuição. Porque se tu já partia de 70%, tu tendo 30 anos de contribuição na data da aposentadoria por idade, tu tinha 30 grupos de 12 meses que te dava mais 30% e tu ganhava 100% da média. Agora, mulheres precisam de 35 anos para ganhar 100% e homens precisam de 40 anos para ganhar 100%. E por que isso, Thiago? Porque pós-reforma da Previdência nós temos a proporcionalidade de proventos prevista lá no artigo 26 da emenda constitucional. Um homem que tem de 15 a 20 anos de contribuição, ele ganha 60% da média dele. Ele só começa a ganhar 2% a mais a cada ano que passou dos 20. Então o homem, via de regra, trabalha 6 anos mais do que a mulher para começar a ganhar 2% a mais. Então se ele tiver 21 anos de contribuição, ganha 62%. Se ele tiver 22 anos de contribuição, ganha 64%. E assim vai. Logo ele tem que ter 20 anos a mais do que o necessário. E aí ele vai precisar de 40 anos de contribuição para chegar a 100% da média. E mulheres, 35. Porque a partir dos 15 anos de contribuição, cada ano de contribuição a mais, elas ganham 2% a mais. Então, se elas têm 16 anos de contribuição, ganha 62%. Se tem 17 anos de contribuição, ganha 64%. E aí, claro, tem que fazer o planejamento previdenciário para saber se é melhor ganhar 60% de uma média alta ou 100% de uma média baixa. E aí esse cálculo leva em consideração o descarte ilimitado do salário de contribuição. Se você não sabia dessas mudanças, procure um advogado previdenciarista de sua confiança, compartilhe a sua dúvida aqui conosco, deixando nos comentários o que você não entendeu, que eu possa lhe ajudar explicando e comentando, respondendo o seu comentário, e se inscreva no nosso canal para receber mais informações.